quem tá de volta, ela, que linda que ela está, endocrinologista, doutora Paula Pires, bem-vinda. Como você tá? Tô com saudade de você. Também tava, tô tão feliz de estar aqui. Não, prazer enorme. Viu? Sempre que você tá, é uma aula, eu paro tudo, né, abro o espaço para a aula da doutora, porque hoje você vai nos ensinar a reconhecer os tipos de fome. E parece que é uma bobagem ou que a gente normalmente pensa assim, né, doutora, que a gente fica entre a vontade de comer e a fome real. Não, hoje a doutora vai além. Então ela vai nos ensinar aqui pontos importantes que a gente deve sim prestar atenção. Inclusive tem um questionário muito legal que eu recebi, que no final da pauta vocês vão saber, para a gente entender qual a classificação, então, da nossa fome. A fome, Carol, é um processo muito complexo do nosso organismo, né? Só para o pessoal de casa entender, existe um hormônio da fome, que chama grelina, e pelo menos uns 10 hormônios da saciedade. Então, olha como esse único hormônio da fome é poderoso. Porque ele acaba passando por cima, muitas vezes, de todos, né, que a gente tem. Na maioria das vezes, Entendi. né? E isso é um mecanismo de sobrevivência, a gente tem que ter fome. E o que acontece? Com a pandemia, as pessoas estão com muita fome. E eu tô vendo isso no consultório todos os dias. Um forte comer emocional, uma fome em excesso. Entendi. E por isso as pessoas estão engordando muito. Uma pesquisadora que estuda muito aquela técnica de mindful eating, que eu acho que vocês já falaram muito aqui no programa, que é aquele comer com atenção plena, comer com consciência, classificou os 9 tipos de fome para ajudar nesse processo de reconhecimento. Então isso é um estudo mesmo, isso é um né? estudo de uma pesquisadora. E ela viu que quando as pessoas conseguem reconhecer todos esses tipos de fome, prestar atenção na hora que está comendo, diminui o comer emocional, diminui a ansiedade e ajuda a perder peso. Então vamos ao primeiro. Vamos lá. A doutora vai nos ensinar um a um, vamos prestar atenção. Daqui a pouquinho a gente fala da alimentação e desse quadro super legal que foi ideia da Juju. Gostei, Ju. Esse quadro vai seguir o que tá na TV. Deixa eu ir pro quadro, Carol. Então vamos lá. Pode, eu vou ficar com o meu chazinho desse lado. Que eu vou colocar aqui para ilustrar e para ajudar as pessoas a entenderem. Vamos lá. Então, a primeira fome que nós temos é a fome dos olhos. E o mais importante aqui é a gente entender que a gente tem que satisfazer todas essas 9 fomes. Tá? A fome dos olhos é o seguinte, uma mesa bem apresentada como essa, uma comida bonita, dá mais saciedade pra gente. Imagina a gente pegar aquela comida feia, faz um mexidão ali, come rapidinho, a gente acaba comendo mais. Ah, é? Presta atenção, gente, quando vocês vão pra um restaurante mais legal, a comida tá mais arrumada, você come mais devagar, prestando atenção. E aproveitando aquele visual, você acaba saciando a fome dos olhos. Entendi. Entendeu? Quando em casa, muitas vezes, com rapidez, a gente faz de qualquer jeito, você fala, vou lá e pego mais. Aí e às vezes nem olha o que está comendo, né? Entendi. Você tem que olhar, você tem que arrumar, você tem que caprichar no seu prato. Tá. E tem aquela outra coisa também que as indústrias usam muito, que são as cores. Você sabia, agora percebam no mercado que os pacotes, eles são mais vermelhos, mais laranjas, porque os estudos mostram que o cérebro reconhece isso como uma coisa gostosa. Entendi. Por isso que o Mac... Que cor que ele é? Vermelho. E amarelo, né? Amarelo, laranja, vermelho. E coisas de comer não são tão verdes, azuis. O azul e o verde para o cérebro lembra veneno, lembra coisa que pode ser perigosa. Entendi. Então, olha como a fome da visão é importante. Dependendo da cor, você tem mais fome ou não. Temos que reconhecer. Então, por exemplo, você monta até com coisas que na mesa vão ter esse vermelho, ou um pacote, ou prato, né? Pode aumentar. Pode dar mais fome. Olha que interessante. Gente, que coisa interessante. Então, o mais importante é parar, olhar, arrumar, caprichar e saciar a fome dos olhos. Tá. Pra não comer tanto. Muito bom. Tá? Vamos pro próximo, então. Primeiro, fome dos olhos. Segundo, olha lá. Fome do olfato. Aqui, ó. Vamos colocar o nosso nariz. Então, aqui é o mesmo raciocínio, né? Muitas vezes, e a indústria é bem esperta com isso, coloca um cheiro num alimento, num pacote, que às vezes nem é tão gostoso, mas é tão cheiroso que faz a gente comer mais. É verdade. Né? Eu vou dar o mesmo exemplo do mesmo... Às mesmo vezes, lugar. só de sentir o cheiro, você já não fica com vontade? Sim. E aí, quando você come, nem é tão gostoso, né? É mais o cheiro, É mais o cheiro. Não, e parece que realmente chega muito longe. Muito longe. Né? Exatamente. E aí tem uma forma da gente usar isso a nosso favor também. Quando a gente está comendo uma comida saudável, gostosa, antes de comer, cheira. Cheira a comida. Por 5 segundos ali.
Aproveita aquele alimento, você já sacia essa fome. Que legal. Eu tenho o hábito de cheirar o tomate. Eu já comentei aqui. E depois de Covid, que eu perdi o olfato, fiquei um mês, né? Foram 30 dias exatos sem. E aí não perde o gosto da comida? Tudo fica horrível, né? É uma coisa que, nossa, é uma experiência horrível. E quando volta, nossa, você dá um valor. Então hoje eu tenho o hábito, muitas até aqui na culinária, eu acho até às vezes assim, aparecendo no vídeo, pode olhar e falar, puxa, mas que deselegante, ela cheira ali o garfo, né? Cheira. Mas eu tenho feito isso então, e é gostoso. Que é uma recomendação médica. É bom. Cheirar a comida antes de comer. Vai fazer você comer menos. Que legal. Boa dica, então, gente. Vamos prestar mais. E separa também para prestar mais atenção. Né? Então, ficar ligado. Olha o próximo. Tem a fome da boca. Da boca, né? Essa a gente já conhece bem. Mas sabe o que é legal falar aqui, Carol? Imagina uma pessoa que mora em outro país. Às vezes elas gostam de coisas mais amargas, coisas diferentes. E a gente aqui tem uma preferência por outras coisas. Até dentro do Brasil, né? Cada estado gosta de uma coisa diferente. Então, essa fome da boca, do sabor, ela é muito cultural, ela é muito social. Não é tanto a predileção pessoal, né? Então, que tal abrir a cabeça, sem julgamentos, e experimentar coisas que você não está acostumado? Porque talvez se você morasse em outro lugar e todo mundo gostasse, você ia gostar também. Sem dúvida. Né? Então, aproveitar essa fome da boca para sentir a sensação, o sabor de verdade, mesmo de coisas que não gosta. Olha que legal. É verdade, faz sentido. É uma reflexão, sabe? Porque aí você consegue saciar e estimular outros sentidos. Aqui, o que eu quero falar para o pessoal é que na hora de comer, a gente tem que usar menos a mente e mais as sensações. Tá. A nossa mente, hoje em dia, muito agitada, muito desconectada, ela nos engana. E às vezes ela fala pra gente que a gente tá com mais fome do que a gente tá. Né? Então, parar para sentir o azedo, o salgado, o doce, aproveitar aquele momento sem julgamento, se aquilo é certo ou errado, também pode te ajudar a saciar melhor essa fome da boca. Muito bom. No final também a gente vai falar a respeito daquele testezinho, né? Que eu não sei se a gente tem aqui, eu vou até deixar meu chazinho que eu vou lá e já volto, doutora. Tá. Eu não sei se a gente tem o teste para mostrar, mas você pode falar e se você quiser depois deixar disponível, que é um pouco dessa percepção para a gente lendo ali e respondendo. E refletindo sobre esse assunto. Já está no Insta? A diretora acabou de dizer que já está nos stories do Instagram do Você Bonita. Então vai lá no @VocêBonitaTV, que tá lá o questionário para vocês responderem. E seguimos com mais um tipo de fome, certo? São 9. Olha a próxima. Fome do tato. Do tato, representada por essas mãozinhas. A fome do tato, Carol, é assim. Imagina você comendo uma pizza com garfo e faca e uma pizza com a mão. É diferente. É importante, às vezes, a gente sentir a textura, principalmente para as crianças. Eu sei que as mães até ficam meio arrepiadas, né, com isso, porque faz uma bagunça, mas é super importante deixar a criança pequena pegar na comida. Isso faz ela aceitar melhor os alimentos e até comer menos, não exagerar. Hoje que a gente luta com a obesidade infantil, né, é muito importante sentir a comida. Que coisa interessante. Quem aí se animar a pegar um pouco de comida com a mão, prestando atenção no tato, pode ajudar também a saciar mais esse tipo de fome. Claro que algumas coisas vão ficar mais difíceis do que outras, né? Mas então, por exemplo, cortar ali, não sei, um franguinho, uma carninha aí. E pegar isso. É uma experiência, né, gente? Aqui é para abrir a cabeça, sem julgamento e aproveitar as sensações que a comida pode nos dar. E então, pode fazer com que a gente pare de comer antes? Antes, porque o corpo já está sendo saciado com outra sensação. Que é de pegar o alimento. Gente, mas isso é muito interessante, muito doutora. Interessante. Para quem luta com comer emocional, que é aquele comer descontrolado, né? Isso faz a pessoa se reconectar consigo mesmo e com o momento presente. E comer menos. Tem muita gente, quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, você está ali comendo, você nem terminou de mastigar, você já está com o garfo já com alimento de novo. Isso é uma coisa complicada, né? Eu tenho o hábito de comer muito devagar, enfim. Quando a gente sai para almoçar, eu e com as meninas, né? Eu sou sempre a última, porque eu largo o talher. Aí eu fico falando. Você está ali no momento, você está consciente, você está presente no momento presente, né? E isso a Glaucia está dizendo isso, que você que tem que prestar atenção no que você está fazendo agora, não no que a gente vai fazer depois daquele momento, né? Exatamente. Mas que coisa interessante esse negócio de pegar realmente.
Tem um provérbio chinês, gente, que fala que a gente deveria beber o sólido e comer o líquido, de tanto que a gente precisa mastigar e comer devagar. Então pensa, o sólido até ele ficar líquido, e o líquido também não beber com aquela rapidez, devagar, como se fosse um sólido. Um sólido. Gostei. Mas não é fácil. Não é. Mas olha, aqui vamos aprender muito. Olha lá. Fome do ouvido. Olha, essa pra mim é muito interessante. Eu vou colocar aqui a orelhinha. Eu acho que todo mundo vai se identificar com a fome do ouvido. O nosso cérebro, Carol, ele foi feito para gostar de doce e gordura. Isso assim, desde que a gente é homem das cavernas, pra gente não passar aperto, a gente foi feito para gostar de açúcar e gordura, ainda mais quando elas estão juntas, né? Você já viu que assim, só o açúcar você não quer, só a gordura você não quer, mas quando junta ali num doce, numa torta, é o que você mais quer. É verdade. E o crocante também. Sabe aquele famoso, que eu até trouxe aqui, ó, gente, o famoso chocolate crocante que a gente tem aqui? Ah, quem que tá chama reconhecendo? Aquilo pra gente comer mais e mais e mais? O que ele tem? Por que a gente come, se deixar o pacote inteiro? Açúcar, gordura e crocante. Por que aqui, tá vendo, gente, é uma coisa que eu mais amo, quando eu tô ansiosa é o que eu mais como. Por que se deixar a gente come isso aqui inteiro? Crocância. O nosso cérebro foi feito para gostar do que é crocante. E aí que eu chamo a atenção para a fome do ouvido, porque faz aquele barulhinho. Se a gente não prestar atenção nessa crocância, a gente vai comer o pacote inteiro. Então eu convido todo mundo, quando for comer alguma coisa crocante, escuta o barulhinho. Aquilo vai fazer você ficar mais saciado. Prestar atenção, estar presente no momento e não comer sem ver o crocante, porque a gente come o crocante sem perceber. Sem perceber. Que legal! Não, e faz todo sentido. Né? Mas nesse caso, a gente tem que tirar o chapéu e dizer que assim, realmente é uma inteligência, foi um negócio de marketing perfeito, né? Inclusive casando com o nome do produto. Perfeito, aí a gente qualifica quem pensou em tudo isso e a doutora nos conta o porquê. Então agora a gente entendeu. Vamos para o próximo. Fome do estômago agora. Olha que lindo esse estômago. A gente tem o hormônio que é produzido pelo estômago, que é a grelina, que é o hormônio da fome, né? Então, o estômago dá fome. Sabe aquela sensação de estômago roncando, estômago vazio? Essa é a fome física, real. Mas e quando a gente está apaixonado, que dá aquele frio na barriga? E quando a gente está ansioso, que dá aquele aperto na barriga? Às vezes tem pessoas que confundem isso com fome também. E essa é a fome do estômago. Então a gente precisa prestar atenção nas sensações do nosso estômago para saber se isso é fome, ansiedade, paixão, né? E não confundir tudo com fome e acabar comendo o tempo todo. Então uma dica que eu dou é pensar numa régua de 0 a 10. 10 é o máximo de fome. 0 é o mínimo. Tem gente que com 1 de fome já come, Carol. Você nem espera você ter mais fome. Então, o que eu convido vocês é a se testarem em casa. Deixa eu ter mais fome, vai até o máximo que você aguenta e come. A gente tem que aprender a comer com fome. A gente come muito antes da fome, esse é o problema. Então, aprender a escutar o estômago, a fome do estômago é importante pra gente comer menos. Aproveito para te perguntar como você colocou essa questão de esperar, então, ter mais fome, né, para fazer a refeição. E isso casa muito com o que vocês têm falado tanto do jejum intermitente, porque chega um momento que realmente você tem muita fome por ter ficado tantas horas sem comer. No entanto, agora eu vou fazer um link e você me conta o porquê que isso acontece. Tá. Após muitas horas de jejum, embora você tenha fome, eu notei que eu como menos do que se eu não tivesse ficado tantas horas em jejum. E você até aguenta, né? Você tá bem ali naquele momento. Por que isso acontece? Porque depois de muito tempo de jejum, o nosso corpo começa a queimar gordura. Por isso que o jejum é tão legal para o emagrecimento. Começa a queimar gordura para pegar essa energia da gordura e fazer a gente se manter vivo, né? E essa energia da gordura vira cetona. E as cetonas, então a pessoa entra num certo processo de cetose e essas cetonas diminuem o apetite, dão energia. Por isso que as pessoas que conseguem fazer um real jejum intermitente se sentem tão bem, né? Gente, que interessante, doutora. Gostei de saber. E aí, embora, claro, para algumas pessoas não seja indicado, vocês mesmos colocam, porque a pessoa pode gerar uma compulsão. Se a gente prestar atenção em tudo que você está dizendo, não vem a compulsão. Sim. Porque o corpo realmente chegou num limite ali, que ele ficou tantas horas sem comer, você come, você tá com fome, é gostoso, apetitoso, mas
para mais rápido. Que coisa! Ainda mais se você aproveitar todas essas sensações, Entendi, né? Hoje entendi. são muitas técnicas que os cientistas têm estudado para ajudar as pessoas a comerem menos mesmo. Adorei. Vamos para mais um tipo de fome. Já tem perguntinhas do público no @vocêbonita.tv. Fome celular ou do corpo. Que eu até coloquei essa daqui. Criança pequena que está anêmica fica chupando gelo. Não sei se você já ouviu falar nessa história. Às vezes come terra, né? É o corpo falando que está faltando algum nutriente. A gente também, gestante não fica cheia das vontades? Ah, fica. E quando você vai perceber, a gestante está com vontade de ferro, vitamina C e vitamina. Eu lembro que eu comia muito, eu queria suco de limão, abacaxi, né? Limão o tempo todo. Olha só, gente, é o corpo pedindo a comida. Então, sempre que a gente precisa de algum nutriente, ou algum nutriente está em falta, o nosso corpo sinaliza fome. Só que a gente está tão corrido, tão ansioso e tão vendo televisão e no celular o tempo inteiro, assim, sem prestar atenção, né? E eu falo isso até pra gente, na hora da refeição, tentar evitar as distrações, que hoje a gente tem muitas telas, que a gente não consegue escutar a fome do corpo. Entendi. Se a gente consegue escutar a fome do corpo, a gente dá o que o corpo precisa. E não muitas vezes um doce qualquer, porque não é disso que o corpo está precisando, muitas vezes é da vitamina C, né? Puxa vida, é verdade, faz sentido. Muito bom. Tem mais, né, Cláudia? Faltam aqui dois, né? A fome do coração e da mente, faltam então, dois. Então agora é a fome da mente. A fome da mente. A fome da mente é aquilo que a gente já está falando, né? A gente está tão estressado, com tantas coisas na cabeça e julgando tanto, a gente também está tão julgando o que é bom, o que é ruim, o que pode, o que não pode, que chega na hora de comer, dá tanta ansiedade que a gente acaba comendo e aí nem quer saber mais de pensar. Então, nossa mente, ela mente pra gente. A gente tem que saber acalmar a mente. Para na hora da comida, a gente estar ali só aproveitando o momento. Então, aqui é só para falar a importância de pausas, descansos, meditação para quem gosta e técnicas que você consiga achar para acalmar sua mente, principalmente na hora de comer. A atividade física ajuda? A atividade física ajuda demais, ajuda demais. Hoje em dia é um potente ansiolítico e antidepressivo, né? Impressionante. Impressionante, é. Tá aí. E o último, então? É a fome do coração. É a fome do coração. Gente. Esse é o conforto. Que eu acho que não teve uma pessoa na pandemia que não teve uma fome do coração. A fome do coração está associada com as emoções. A gente não come só por fome física, a gente come por afeto, carinho, cuidado e a gente come por ansiedade também. Então a fome do coração vem para lembrar da gente pensar. O que você está comendo? Você está comendo a comida ou você está comendo sua tristeza, sua ansiedade, seu tédio, sua solidão? Porque se a sua fome não for de comida, comer não vai ser a sua solução. Se a fome for de emoção, o que a gente precisa é cuidar da emoção. Uma emoção identificada, uma emoção bem cuidada, ela não vira comida. Entendi. Mas a maioria das pessoas que não se conectam com a sua essência, que não cuidam da emoção, acabam comendo as emoções. Puxa vida. E é verdade. E é verdade. E eu sei que você está dizendo isso pela sua prática clínica mesmo, né? Sem sombra de dúvidas, de ter essa resposta de muita gente. De muita gente. Vamos para a perguntinha do público, então. Quem escreveu para a gente? Olha lá. Obrigada, Cláudia. Um beijo. Depois de uma certa idade, mudei minha preferência de salgados para doces. Por que isso acontece? Carol, não acho que isso é devido à idade, não, viu? Eu acho que aí a gente tem que perceber esses sinais do corpo. Será que não é falta de algum nutriente? Eu vejo muita mulher que menstrua muito, por exemplo, e faz uma certa anemia por falta de ferro, ficar com vontade de doce. Será que não é alterações da menopausa, por exemplo? Aí que a gente acaba tendo uma queda de serotonina no cérebro, associado ao estilo de vida, e a pessoa fica mais com fome emocional, querendo doce para dar um conforto. Então eu acho que não é tanto pela idade em si, e sim por essas condições, né, da vida. É verdade. E no final, tanto o doce quanto o salgado, um vai apresentar gordura, outro vai apresentar o açúcar. E tem muitos salgados que são carboidratos e que viram Sim, açúcar no que viram sangue, açúcar né? no sangue. Que só o sabor é salgado, mas que ele é todo composto, né? O que ela tem que pensar, eu acho, é que será que nesse momento de vida você não está precisando mais de alimentos conforto, afeto, cuidado? Será que o doce não vem um pouco com esse papel? É verdade. Né? Próximo, olha lá. Obrigada, Tânia, um beijo pra você. Meu marido, mesmo tomando moderador de apetite, diz que se vê a comida, quer comer mesmo sem fome.
Carol, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais vejo no meu consultório, né? Eu sou endocrinologista, eu prescrevo remédios em várias situações necessárias e eu vejo que mesmo assim muitos pacientes continuam com fome. O remédio não é esse milagre todo, não existe uma pílula mágica. Por isso até que eu fui estudar outras técnicas para ajudar os pacientes que inclusive usam o remédio. Entendi. Então ele não está comendo por fome física, porque essa fome física está bloqueada, mas ele pode estar comendo porque não está prestando atenção, porque está ansioso, porque a emoção não está boa, porque o corpo está pedindo algum nutriente. Então tem 9 motivos aí para ele ver onde ele pode atuar. E comida gostosa, a gente quer comer mais. Mesmo sem fome, né? Não é? Então, de repente, também dá uma olhada nesse cardápio e deixar aqueles pratos muito delícia para poucos momentos. E foi por isso que eu trouxe alguns alimentos, Carol, que é o que eu indico muito no consultório. Ai, doutora, mas eu tenho isso aqui em casa, né? Que é o biscoito, o chocolate. O que eu posso fazer para substituir? Aí, o que eu indico? Doces menos doces. Com menos açúcar e menos gordura, menos dessa combinação que é tão viciante para o cérebro, Entendi. né? Não ter em casa já é um grande passo, Nossa, né, doutora? Um grande passo, porque a gente não pode contar com a nossa força de vontade, gente. Força de vontade, eu brinco para os meus pacientes que eu acredito que não existe. Existe estratégia. E a estratégia é isso que a Carol falou, é tirar da visão. A gente também não pode estimular a nossa visão desse jeito, né? Se tem isso aqui, você adora isso daqui, você vai querer isso aqui. Não pode ter, gente. Não pode ter. Ave Maria, tem coisa que não pode, porque realmente a gente vai querer, né? E bolo, a gente precisa bolo, banoffee, Ave Deixa para o momento especial, leva para o trabalho, distribui para todo mundo, come com muita gente. Você que é mineira, até o pão de queijo. Se tiver lá uma cestinha com vários... Mário, o pão de queijo é um negócio também, não é? Mas, ó, eu trouxe goiabada com queijo, que é bem mineiro. Bem mineiro. Porque é um doce menos doce. Ele tem a proteína do queijo. A goiabada tem açúcar, lógico, mas tem a fruta também, é um doce menos doce. Você come uma goiabada como você come um pacote de biscoito às vezes? Não, você não come a goiabada inteira. Não. Ninguém consegue, você não tem compulsão com goiabada, é raro. É verdade. Agora um pacote de biscoito você tem. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Renata, um beijo. De manhã, eu preciso tomar café com leite. Se eu tomar um chá, por exemplo, fico com sensação de que eu não comi. E assim, o café com leite dá mais saciedade, né? O leite é proteína, tem cálcio. Aí, o que ela talvez esteja acontecendo? Ela está saciando a fome do corpo celular de nutrientes. O café com leite tem mais nutrientes que o chá. Sim. Né? E tudo bem ela ter o café com leite. Eu tomo café com leite todo dia, eu também não consigo ficar sem. Também. E aí eu acho que é a minha fome do coração. Eu amo aquele cheirinho antes da minha corrida, meu café. Eu ponho gotinhas de leite, bem pouco, mas tem que ter um pouquinho. É gostoso, né? É cultural também. É cultural e é afeto, é cuidado ali, né? É verdade. Aí o cheirinho é muito bom. Então eu acho que de repente ela tem que dar uma olhada nas outras coisas do dia e não no café com leite, se aquilo aquece o coração. Esse eu não tiraria. O que aquece o coração e é saudável, não tem por que tirar. Tá aí. Só não pode botar um monte de açúcar, né? Não. Aí que é o problema. Aí que é o problema. Obrigada mais uma vez, Obrigada, Carol. Ficaram algumas perguntas lá no nosso Instagram, depois se tiver um tempinho. Respondo, claro, puder, com prazer. O público adora, é sempre gentil. Quero aproveitar e agradecer a computação gráfica que fez a nossa bonequinha. A Juju arrasou também na ideia e adorei o tema. E você sabe que eu adoro o seu trabalho, o doutor é referência realmente na área. E eu entendo quando você disse que você foi buscar mais recursos e outras questões não diretamente ligadas a essa parte de com medicamento ou sem, a dieta ali, porque também dão um suporte para o paciente, né? Então, parabéns. Essa parte de comportamento, né, Carol? A gente precisa aprender a mudar mesmo. É verdade. Parabéns, Obrigada, viu? Eu As crianças estão bem e a gente que ama. Ai. Venha mais que as meninas sabem que eu adoro. Viu, Mi? Venham mais. Um beijo, tava com saudades da Mi também. Vai lá no Instagram da doutora, porque você coloca tudo isso lá. Também tem vídeos, tem lives. É o @doutorabreviado Paula Pires. @doutorabreviado Paula Pires. Você encontra o trabalho dela. Um beijo, obrigada. Amei. Tá linda obrigada, como sempre. Obrigada.